feito, porque falar do luto é falar da dor da perda que cada um de nós enfrentamos todos os dias. Nesses tempos de pandemia, o momento do luto ficou mais forte, né, essa vivência, pois nos encontramos diante de uma provação coletiva, podemos dizer assim, onde muitos dos nossos entes queridos fizeram a passagem de regresso ao mundo espiritual. Não só apenas nesse processo da morte do corpo físico, mas também a separação por conta da dificuldade de retornar ao seu país de origem, ou então visitar um parente que mora em outra cidade. O luto também ele representa uma perda, não necessariamente uma perda através da morte do corpo, mas às vezes o empreendimento que você investiu bastante financeiramente e acabou não dando certo, às vezes é um relacionamento que durava durante alguns anos e por algum motivo esse relacionamento também encerrou seu processo, é um emprego que você perde, enfim, são situações das nossas vidas e nossas vivências em que nós nos deparamos com esse processo de perda. E tem um livro bastante interessante, eu gosto de indicar bastante os livros. Tem um livro interessante que é do psicólogo espírita Rossandro Klinge. Esse livro se chama Temas Complexos, uma abordagem didática. É um livro aparentemente simples, mas que tem um conteúdo muito completo. Um desses capítulos, né, desse livro, ele fala justamente sobre o processo da saudade e chorar. A importância de viver o momento da saudade e o momento da tristeza. Para a gente conseguir compreender esse processo, ele traz logo no início, né, nos primeiros parágrafos desse capítulo, algo muito interessante. Ele faz com que nós relembremos os momentos felizes que tivemos com os nossos entes queridos. Então ele fala assim, lembre daquele momento em que você esteve na praia, num final de semana, ou quando você passou o ano novo, né, em algum outro ambiente, na casa de algum familiar, ou quando vocês fizeram uma viagem. E lembrem também dos momentos de briga, né, de discussão, que muitas vezes a gente acha que esses momentos de diálogos mais exaltados, podemos dizer assim, vemos assim simplesmente do ponto negativo. Mas às vezes são nas discussões que surgem, né, as ideias para a continuidade das relações. Então ele fala que nós temos esse convívio, que nós estamos, né, inseridos nesse contexto de estarmos convivendo com essas pessoas, até que um determinado momento, sem que seja avisado com antecedência, né, o fenômeno da morte se aproxima e essa pessoa que convive conosco deixa de estar do nosso lado fisicamente. E aí nós entramos nesse processo do luto. Tem um canal no YouTube que se chama Viver e Aprender. Com vários psicólogos, psicanalistas, eles gravam os vídeos e colocam nesse canal. E um dos vídeos, né, uma das psicólogas, ela narra algo bem interessante sobre a questão do luto. E nós trouxemos aqui alguns pontos para serem analisados à luz da doutrina espírita. Tem um ponto bem interessante em que ela diz o seguinte, que o processo do luto é um processo natural da vida do indivíduo que está encarnado. Porque nós, enquanto espíritos imortais, sabemos, e a doutrina espírita sempre deixa isso muito claro, que nós não somos essa matéria. Isso se torna mais complexo, difícil de compreender e aceitar a partir do momento que nós encarnamos mesmo. Porque ao estarmos nesse mundo material, nós somos subjugados às vicissitudes da matéria. Então nós vamos ter, né, dependências fisiológicas, por exemplo, né, do se alimentar, do beber. Nós vamos procurar meios para manter, né, nossa vida material, o que vestir, como se locomover, onde morar. Então, muitas vezes, as nossas necessidades materialistas se sobrepõem à nossa realidade espiritual. E é nesse interim, onde nós vamos nos relacionar com os outros, que nós vamos criar essa dependência também afetiva no outro. Então, nós compreendemos que esse momento do luto é justamente o momento da separação. Nós estamos ali convivendo com aquela pessoa, nós estamos ali convivendo com aquele indivíduo,
E por conta do fenômeno da morte do corpo, aquela pessoa não se faz mais presente. E aí se inicia o processo do luto. Rossandro, ele fala que esse processo do luto é algo natural. E se tem até conhecimento, né, das 5 etapas da vivência do luto. E ele diz que é bastante interessante esse processo de humanização, de nós compreendermos que estamos vinculados à matéria e que, por enquanto, nesse processo que nós vivenciamos, ainda muito apegados à matéria, é importante a vivência do luto. Então, aquela ideia que nós temos de super-homens e super-mulheres, ou então eu já sou um espírito evoluído, né, um espírito puro, então eu não sofro com a perda, ou então eu não me estresso, ou então eu sempre estou zen. Nós vendemos muito essa ideia, né? E nós vamos ver as redes sociais, sempre são as pessoas sorrindo, felizes, nos melhores lugares, com suas melhores roupas. Hoje as redes sociais têm os filtros, né? Aqueles efeitos, onde deixa a gente sempre bonito. Eu não tenho cabelo, mas se eu quiser eu boto um cabelo lá no Instagram e as pessoas não vão saber se é verdade ou mentira. Então a vida virtual hoje, ela traz para nós essa falsa aparência de sermos sempre felizes e estarmos sempre bem. E o Rossandro traz essa necessidade de nós assumirmos a nossa humanidade perante as nossas dores. E esse enfrentamento mesmo desse processo do luto, que é a separação. Isso que significa, né? É estar separado, afastado do convívio diário que nós tínhamos com aquela pessoa presente fisicamente. Um outro ponto que nós compreendemos dentro da psicologia é que o luto é um caminho de reconstrução. Aí nós vamos nos perguntar o seguinte: mas reconstruir o quê? Reconstruir essa verdade de que nós somos seres individuais, obviamente compartilhando a caminhada com os nossos filhos, esposas, maridos, mães, pais, avós, tios, primos, amigos, enfim. Compartilhamos a caminhada com essas pessoas, mas nós viemos a esse planeta com uma proposta e nós vamos deixar esse planeta também. Então esse caminho de reconstruir é reencontrar uma razão de viver, um propósito de existir dentro de nós, ainda que estejamos temporariamente afastados fisicamente daquela pessoa que conviveu conosco. Essa reconstrução, gente, que o Rossandro fala, é encontrar em nós um sentido para continuar a viver. Isso é fácil? Não é fácil. Porque nas nossas vivências, nós vamos criar vínculos afetivos e que, por conta da nossa dificuldade de autoamor, de autoaceitação, né, da busca da felicidade em plenitude, e não só apenas a felicidade efêmera que está estabelecida nas coisas da matéria, que são impermanentes, a gente vai sempre buscar no outro um ponto de apoio e um ponto de felicidade. Então a psicologia meio que explica para nós que essa dependência excessiva não faz tão bem, não é tão saudável. Inclusive nesse processo do luto, que se torna o apego. Nós vamos compreender que a nossa vida na matéria, criamos apegos às pessoas e às coisas. E quando nós nos deparamos diante de uma realidade onde aquela pessoa não está mais conosco na nossa caminhada, ou quando nós não temos mais aquele objeto, ou então aquele status, né, social, por exemplo, nós entramos nesse processo de enlutamento, que é justamente o afastamento daquele ponto de apoio, daquela pessoa, daquele forte, aquela fortaleza que me trazia um bem-estar, que me trazia uma felicidade. Isso é tão interessante que um dos pontos desse processo, dessa caminhada de reencontro, de reconstrução da minha essência, né, interior, um dos pontos mais difíceis que nós temos de conquistar esse reencontro, essa reconstrução, é a falta do outro em dois sentidos: o olhar e a voz. Quem aqui já passou pela experiência de se despedir de um ente querido, um familiar, um amigo, sabe que o olhar do outro, a convivência com o outro, ouvir o outro, faz com que a nossa existência ela se torne plena. É como se eu só existo porque eu me vejo no olhar do outro. Eu só existo porque eu tenho outro para dialogar comigo.
A partir do momento que o outro não existe mais fisicamente, eu sempre vou voltar nesse ponto do existir fisicamente, né, materialmente. A partir do momento que o outro não existe mais, então eu vou ter uma dificuldade de dar continuidade à minha caminhada, porque eu meio que inconsciente projeto a minha existência na existência do outro. É como se o outro não existe, então qual o sentido? A quem eu vou refletir? Qual o olhar que eu vou refletir? Qual é a voz que eu vou ouvir? Quem é a pessoa que vai dar sentido para a minha existência? Existe uma experiência muito próxima na minha família. Meu pai, ele desencarnou no dia 11 de abril de 2010, há 10 anos atrás, e alguns meses. Foi por conta do desencarne do meu pai que eu conheci a doutrina espírita, né, que eu adentrei o Regeneração pela primeira vez, 3 dias depois do desencarne dele, e como nada é por acaso, o tema da palestra foi sobre a perda dos entes queridos. E foi depois de assistir essa palestra que eu comecei a estudar o Espiritismo. Mas a minha mãe, ela tinha uma relação com meu pai de dependência afetiva muito grande. Tanto que até hoje, passando-se 10 anos, quando nós conversamos com ela, ela diz que não encontra muito sentido para a vida, porque toda a vida dela foi cuidar do meu pai. Então, a alegria dela de viver era estar cozinhando para o meu pai, ou fazendo algo para ele, ou levando ele à praia. Só para contextualizar, meu pai era cego, então ele tinha essa dependência da minha mãe. A partir do momento que Painho ele retorna ao mundo espiritual, minha mãe ela se sente num vazio, porque todo o sentido da sua existência que era projetado no meu pai, ela não encontra aquele ponto de apoio. E aí inicia a caminhada dela de reencontro, de reconstrução do seu eu interior e da sua essência, né, íntima de continuar a viver. Essa caminhada, gente, de reconstrução, ela vai exigir de nós algo que a doutrina espírita sempre bate, né, nessa tecla, que é o conhece-te a ti mesmo. Quando Allan Kardec pergunta qual o meio mais rápido, né, de nós praticarmos a nossa reforma íntima, né, encontrar um caminho para essa reforma interior, resistindo à influência do mal. Né? E os espíritos superiores dizem a Kardec, já dizia o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então esse processo de autoconhecimento vai trazer para nós uma surpresa muito interessante, porque, meus irmãos e minhas irmãs, no convívio diário com as pessoas, nós vamos construindo o que Haroldo fala até poeticamente, dizendo, um colar de pérolas. É como se nós tivéssemos um cordão e cada pessoa que cruza o nosso caminho deixa a sua essência e ao mesmo tempo leva um pouco da nossa essência com ela. Então nós construímos o nosso ser de forma que cada um que cruza a nossa vida vai deixar um pouquinho dele. Esse momento de autoconhecimento, de caminhar, de encontro à minha própria essência, vai fazer com que eu descubra que o meu pai, ele não apenas continua vivendo no mundo espiritual, mas que o seu caráter, sua dignidade, os seus exemplos ajudaram a construir o homem que Emmanuel é hoje. Então, o meu pai, de alguma forma, ele continua existindo dentro de mim, sem estar materialmente aqui presente. Isso é algo muito difícil, né, de conceber, porque como nós havíamos falado no início, nós somos espíritos ainda muito vinculados à matéria, às sensações do mundo físico. Então, o toque, o olhar, o ouvir, o falar, isso ainda é muito importante como reflexo do outro. Se eu não tenho aquilo, eu não consigo ser feliz. É como se nós criássemos mesmo uma dependência da nossa felicidade no outro ou na outra pessoa. Isso é tão engraçado que hoje se fala muito nesse processo do amor unilateral como essência de eu amo o outro e isso faz bem para mim mesmo, ainda que o outro não retribua esse amor de volta. E esse exercício ele é interessante porque vai evitar em nós muitas dores e muitas frustrações, de reconhecer que o outro ele é quem ele é e não aquilo que eu gostaria que ele fosse. Nós chamamos isso um pouco na psicologia de projeção afetiva. É quando eu me vinculo emocionalmente, sentimentalmente a uma pessoa e eu projeto nela as minhas necessidades. E no início do relacionamento isso acontece mesmo. A gente cria uma ideia daquela pessoa,
com a convivência, nós vamos ver que aquela pessoa não é necessariamente o que eu esperava. E aí vem as decepções, vem as mágoas, vem as tristezas e o processo até do luto, que, como eu falei no início, não é necessariamente vinculado à morte do corpo. O luto é apenas o processo de perda, o sentimento de que eu não tenho mais a posse daquela pessoa ou daquela coisa, né, daquela situação. Quando nós vamos caminhando, né, nesse processo de reencontro conosco mesmo, e nós percebemos que o ente querido, de alguma maneira, encontra-se dentro de nós, a sua essência, as suas lembranças, nós vamos perceber que esse processo das etapas do luto, eles têm que ser vivenciados. É o que o Rossandro fala. Nós temos que reconhecer as nossas limitações e aprender que também chorar faz parte. Que a vida não vai ser sempre alegria, que a vida não vai ser sempre vitórias. Nós vamos passar pelo processo da tristeza? Vamos. Nós vamos passar pelo processo da dor? Vamos. Agora, a forma como nós observamos e olhamos esses processos é que diferencia. Uma vez perguntaram a Chico se o espiritismo havia tirado o sofrimento da vida dele, se ele não sofria por conta do espiritismo, né, do conhecimento espírita. E Chico falou, não, meus irmãos, eu passo pelas minhas dificuldades sim. Mas Chico, você sempre está sorrindo, sempre está de bom humor, né? Sempre está transmitindo essa alegria de viver, mesmo doente. Chico, ele era um homem muito doente, fisicamente. Veja que o entendimento de doença, quando parte do princípio espiritual, é diferente do que nós compreendemos, a doença instalada no corpo físico. E aí Chico fala, não, a diferença é que a doutrina espírita me fez enxergar o problema de forma diferente. Então a dor vem, mas eu já não sofro. Existe essa diferença da dor e do sofrimento. A dor, ela é uma experiência da vida humana, gente. Então às vezes tem os coachings, eu não tenho nada contra coachings, né? Nem a gurus, nem a signos, nem nada disso. Mas às vezes se vende essa ideia de que a dor não existe, é tudo uma ilusão da mente, né? O poder do pensamento vai. Mas a dor, ela é um processo regenerador. O sofrimento vai ser como nós vamos enfrentar essa dor. Vocês conseguem compreender a diferença de dor e do sofrer? O príncipe Siddhartha, que nós conhecemos como Buda, ele falava, a dor é uma experiência da vida humana. O sofrimento já vai ser opcional. Vai ser como eu vou lidar com esse processo de dor. Tem algo interessante também que nós vamos desenvolvendo, que esse processo de luto, né, o Rossandro ele fala o seguinte, que esse processo de luto vai trazer para nós uma dificuldade de dar continuidade às nossas tarefas diárias e até uma baixa do nosso sistema imunológico. Nós vamos adoecer com mais facilidade. Então, nesses momentos de pandemia, por exemplo, onde a gente dá um espirro ou uma tosse, nós já ficamos preocupados. Meu Deus, eu já estou com sintoma de corona. E agora? Aí fica tentando lembrar. Eu saí de casa, eu tirei a máscara, eu toquei em algum lugar e nós entramos nessa sintonia, às vezes, de algo até meio neurótico, porque o medo toma conta de nós. Mas esse processo do medo, da tristeza, da incerteza do que o mundo está acontecendo, do que vai vindo por vir, baixa o nosso sistema imunológico. E tem algo interessante que eu trouxe para nós, da revista O Reformador, de março desse ano, de 2020. Tem uma matéria falando sobre saúde e espiritualidade. E Lili, é bom que Lili tem filha que trabalha, né, trabalhadora da AME, que é a Associação de Médicos Espíritas, que a Uniluz cedia, né, a AME Pernambuco, é a doutora Ana Paula, né, Medicina e Espiritualidade. Tem um trecho aqui que a doutora Ana Paula traz, que ela fala o seguinte, ó, portanto, os nossos pensamentos, a forma como encaramos a vida, podem adoecer o nosso corpo. A forma como nós pensamos e como nós encaramos, né, essa dor, essa dificuldade, pode adoecer esse corpo físico. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amealhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então nós vamos perceber, gente, que a tristeza, o luto, esse momento de dor que todos nós enfrentamos, ou enfrentaremos, ou conhecemos alguém que enfrenta, vai fazer com que nós
entremos numa sintonia, né, de baixar o nosso padrão vibratório e a nossa mente fica condicionada a sentimentos vulneráveis. Logo, como nós somos um espírito vinculado ao corpo físico, através do perispírito é como Allan Kardec classificou o corpo espiritual que liga a nós espíritos a esse corpo físico. Então, gente, nós espíritos estamos ligados célula a célula, neurônio a neurônio, com esse corpo físico, através dos plexos do sistema nervoso. Então, quando nós estudamos os centros de força, por exemplo, nós vamos ver que os nossos sentimentos, a nossa fala, as nossas emoções, raiva, tristeza, angústia, adoece nosso corpo físico, o nosso sistema imunológico baixa. Então, esse processo do luto também vai despertar em nós essa importância do esforço que nós temos que empreender todos os dias para mantermos a nossa sintonia elevada. Isso é fácil, Emanuel? Não é fácil. Como sempre, volto a dizer, estamos vinculados à dependência material desse planeta, aos vícios desse planeta, às paixões desse planeta. Ela continua dizendo aqui o seguinte: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência, intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Então nós percebemos que essa baixa imunidade que o luto proporciona é justamente essa ligação mental que nós temos, sentimento a corpo físico. Os neurotransmissores perpassam pelo nosso organismo. Então todas as nossas sensações vão ser sentidas por nossas células e elas adoecem. E as doenças físicas surgem. Por isso que o Dr. Décio, no livro Da Alma ao Corpo Físico, ele fala que quando a doença se instala no corpo físico, ela já se iniciou no espírito, no pensamento. Allan Kardec, ele também diz no livro A Gênese, né, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, sobre a fotografia do pensamento, que quando nós pensamos, aquilo ali já plasmou, gente. Já existe no mundo das ideias aquela realidade. Agora vem o esforço para que aquela realidade, né, fluídica não se concretize no mundo material. Esse é o processo também de luto. Rossandro fala que a sociedade não é preparada para a vivência do luto. Não é preparada. Nas leis trabalhistas, se você tem um ente querido, um parente, um familiar que desencarna, você tem 5 dias, né, para ficar em casa de licença. E depois você volta à sua rotina. Agora me respondam, se um indivíduo consegue em 5 dias voltar a trabalhar, voltar à sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Como se aquela pessoa que conviveu com ele a vida inteira não tivesse partido. A sociedade não é preparada para conviver com o enlutado. E ainda surgem comentários que é uma falta de caridade incrível, que o próprio Rossandro traz. Menino, para de chorar. Tu vai chorar até quando? Olha, vamos embora para a academia que essa tristeza passa. Olha, foi melhor para ele, estava sofrendo muito, agora ele está no melhor lugar. São comentários que muitas vezes, até inocentemente, a gente transmite querendo ajudar a pessoa. Mas que aquilo ali deixa a pessoa mais triste, deixa a pessoa mais para baixo. Então, conviver com o enlutado também é uma proposta, né, da nossa convivência fraterna, empática e de compaixão. Saber conviver com o outro. Emanuel, então como é que eu vou ajudar um indivíduo? Fazendo-se presente. Fazendo-se presente sem necessariamente você falar algo. Nós temos a síndrome, né, a síndrome do oráculo. Para tudo a gente tem uma resposta. E quando a gente é espírita é que o povo pensa que a gente tem resposta para tudo mesmo. Pergunta tudo. Mas nós não temos resposta para tudo. Então, às vezes, o fato de eu me fazer presente já está ajudando aquela pessoa. Esses dias eu vi uma charge na internet em que uma pessoa estava triste, era uma moça triste, chegava um rapazinho e falava, e aí, tudo bem? E a moça falava, tá tão bem não. Aí o rapaz, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Ela, só sentar aqui do meu lado. E ele senta do lado dela e pronto.
E ali a presença dele já estava ajudando, sem necessariamente ele palestrar e dizer teorias, né, de psicologia, de espiritualidade, que naquele momento, gente, a pessoa que está em luto, ela não vai conseguir assimilar, porque ela está no momento de luto, ela está no momento dessa caminhada, que passa pelas 5 etapas. As 5 etapas começam-se pela negação, a negação daquele processo de morte do meu ente querido. Eu não aceito, porque tanta gente no mundo ruim, tanto criminoso, e meu pai teve que desencarnar, porque minha esposa teve que morrer, porque foi meu filho que foi lá atropelado. Eu não aceito. E gera-se o sentimento de revolta. É a primeira fase do luto, a primeira etapa do luto é a negação, é do não aceitar de forma alguma que aquilo tenha acontecido comigo e com minha família. Isso, nesses primeiros momentos do processo de luto, é onde a nossa imunidade baixa. Porque a nossa sensação, as nossas emoções, né, os nossos sentimentos é justamente de raiva, que aí é a segunda etapa do processo do luto, é a raiva. Porque eu primeiro nego, não quero aceitar de forma alguma que aquilo aconteceu, e em seguida vem a raiva. A raiva de quem? A raiva vai vir revolta com Deus, com a espiritualidade, vai vir a revolta com as pessoas que vão estar envolvidas naquele processo do desencarne do meu ente querido, se foi um acidente, se foi, enfim, e vai vir aquele momento de raiva. O terceiro, né, o terceiro passo, a terceira etapa desse processo do luto é a barganha. É a barganha, né, o combinado. Eu vou querer começar, de alguma forma, combinar algo com alguém, uma troca de favor. Geralmente isso acontece mais entre eu e a espiritualidade, entre eu e Deus, nesse processo de tentar encontrar um caminho para compreender aquilo que aconteceu. Porque o momento da morte do ente querido nos deixa num processo meio sem entender que aquilo está acontecendo, de não aceitar mesmo e da raiva de tudo aquilo. O quarto passo é a depressão. É quando eu não aceito, fico com raiva, tentei barganhar com Deus e a espiritualidade de toda forma, né, para aliviar aquela minha dor, e eu vi que não deu certo. Então vem a tristeza, vem a melancolia e vem a depressão. Por isso que muitas pessoas que estão em luto, elas fazem, né, passam pelo processo mesmo de terapia com psicólogo. E nós, desde já, né, se tiver alguém aqui presente que esteja em luto, que convive com alguém lutado, procure sim ajuda terapêutica, né, de um bom psicólogo, para conseguir passar por essa fase do luto, que é a quarta etapa, que é a depressão, que é essa tristeza em excesso. Porque o Rossandro e a Joana de Ângeles também falam no livro Homem Integral, ela diz que as nossas fobias nos traz essas tendências, né, dessas doenças emocionais, que é a depressão, a ansiedade, né, transtorno do pânico e tudo isso, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, e que nós temos que ter essa noção de procurar ajuda, de saber que chegou um momento de que eu não estou conseguindo sozinho e que de alguma forma eu preciso da ajuda de alguém para passar por essa tristeza que é normal, mas que em excesso passa por esse adoecimento e torna-se uma depressão. E finalmente chegamos na última etapa, que é a etapa da aceitação. Então eu não aceito, nego de todas as formas que aquilo tenha acontecido com o meu familiar, fico com raiva, de alguma maneira tento barganhar com a espiritualidade, me entristeço profundamente até que eu aceito que a experiência da vida na matéria vai proporcionar à minha pessoa esse momento de separação do ente querido. Aí é quando eu vou compreender que viver vai implicar no morrer. Que para encarnar, eu vou precisar um dia desencarnar. E que essa experiência vai ser uma experiência vivenciada por todos nós. Agora, como eu lido com isso, é como a doutrina espírita nos auxilia. Nos auxilia dizendo o quê, minha gente? Que o espírito, ele é imortal. Que a vida continua após a morte do corpo físico.
E que tem algo muito importante, porque Emmanuel, tudo bem, eu já sei que a vida continua, eu sei que tem um mundo espiritual, eu sei que a gente reencarna depois para continuar evoluindo, eu sei de tudo isso. Mas eu estou em luto, eu sinto falta do meu ente querido. E como é que faz esse processo? Como é que eu estou me vinculando a ele? Aí vem a doutrina espírita e diz que o fato de nós estarmos temporariamente separados por uma dimensão, né, que é a dimensão física e a dimensão extrafísica, ou seja, o mundo material e o mundo espiritual, e isso não nos desvincula do nosso ente querido, porque nós somos espíritos em essência, ainda que encarnados, mas somos espíritos. A comunicação entre os espíritos se dá através do pensamento. Por isso que quando o professor Allan Kardec pergunta à espiritualidade se nós somos influenciados pelos espíritos, a própria espiritualidade diz que sim, muito mais do que nós imaginamos. Muitas vezes são eles que nos dirigem, né, que estão o tempo inteiro em contato. Então, como é que nós nos comunicamos? Ou nós sentimos, ou fazemos-nos sentir por eles? Através do pensamento, através da nossa vontade. É através do que nós sentimos, faz com que o nosso ente querido no mundo espiritual ele esteja o tempo inteiro em contato conosco. Por isso que aqui no Livro dos Espíritos tem uma parte no capítulo A Vida Espiritual, está no capítulo 6 do 2º livro. Tem um trecho aqui que fala sobre o dia de finados, onde Allan Kardec ele vai perguntar aos espíritos sobre essa necessidade que nós temos de manter acesa, né, a lembrança do nosso ente querido nesses momentos que passou nesse mês de novembro, né, dia 2 de novembro, essa lembrança da existência do nosso ente querido. Então ele faz diversos questionamentos sobre esse processo de nós estarmos vinculados aos nossos entes queridos desencarnados. Na pergunta 320, veja que interessante, Allan Kardec pergunta: os espíritos sentem as lembranças daqueles que guardam os que lhe foram caros na terra? Quando eu estou aqui, no mundo material, e eu lembro do meu pai que desencarnou há 10 anos atrás, ele sente, ele percebe, ele sabe que eu estou lembrando dele. Olha o que a espiritualidade responde a Kardec: muito mais do que podes imaginar. Se são felizes, as lembranças lhes aumentam a felicidade. Se são infelizes, lhes trazem tristeza. Gente, olha como isso é importante. Vejam como isso é interessante. O processo do luto é um caminho de reconstrução. Reconstrução do que, Emmanuel? Do reencontro com a minha essência. É me conhecer. Se eu estou nesse processo de me reencontrar, se eu estou tentando me reencontrar é porque eu me perdi no meio do caminho. Nesse processo de me reencontrar a minha essência, eu vou descobrir que a minha essência ela foi construída também compartilhando a essência daqueles que caminharam comigo. De alguma forma eu vou encontrar a existência do meu pai aqui dentro. Existem traços sentimentais de personalidade existindo em mim que foram perpassados pela convívio que eu tive com meu pai. Quando eu tenho essas lembranças, e essas lembranças são felizes, meu pai, seu Bio, ele sente, ele percebe muito mais intensamente, porque ele está desprendido do corpo material. O corpo físico, gente, é como uma prisão para o espírito. As nossas sensações, né, as nossas percepções extrasensoriais ficam limitadas no corpo físico. E ainda assim a gente sente. Porque quem é mãe aqui, quando o filho está passando por um perigo, a mãe pressente. Quem tem um vínculo de afeto muito grande com o irmão, com o amigo, e o amigo está passando por um problema, a gente sente. E estando encarnados. Imagina nossos entes que estão fora da matéria. E eles vão sentir a irradiação do pensamento com muito mais intensidade do que nós que estamos encarnados. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ele respondeu uma pergunta de uma mãe muito interessante. A mãe pergunta o seguinte, é Dona Hilda. Dona Hilda, Chico, pergunta muito triste. Diz ela: perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Ela pergunta, é uma moça que está na plateia, pergunta a Chico, no programa Pinga Fogo,
TV Tupi, 1971. E Chico Xavier responde: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos entes queridos desencarnados dizem que essas lágrimas fazem muito bem a eles, porque elas são como luzes nos caminhos daqueles que são lembrados com imenso carinho. Veja que reporta a resposta que deram a Kardec lá no Livro dos Espíritos. Se são felizes as lembranças, eles ficam felizes. Porém, quando as nossas lágrimas traduzem revolta da nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, aí ele completa, tanto quanto prejudica os encarnados também. As lembranças de revolta, de raiva, de insatisfação, vai atingir o nosso ente querido no mundo espiritual. E como a gente viu aqui, né, o pessoal da AME, da Associação Médico Espírita, falando do adoecimento do corpo a partir dos sentimentos negativos, nós também nos prejudicamos. É como uma teia, gente. Nós somos vinculados pensamento a pensamento, mente a mente. Lá no Regeneração, quando eu vou dar aula para a juventude, para a mocidade, para a pré-mocidade, né, 14, 13 anos, aí eu sempre uso o exemplo, né, do roteador de Wi-Fi. É como se a minha mente fosse aquele roteador e eu estou aqui transmitindo sinal de internet. E vocês estão aí com os celulares, as mentes de vocês. Se a minha mente for alegria, perdão, caridade, quem tiver com essa senha vai conseguir se conectar à minha rede de internet. Agora, se a minha senha for revolta, raiva, insatisfação, só quem tiver essa senha vai se conectar com minha rede de internet. Então, como é que meus pensamentos, como é a forma como eu estou vibrando, disponibilizando o meu sinal de internet, de que forma estarei me conectando com outras mentes? De que forma eu estarei buscando essa conexão com meu ente querido que partiu para o mundo espiritual? Pois não. Sim. Pronto. Como é teu nome? Carlos. O irmão Carlos perguntou se nas 5 etapas, né, do processo do luto, se todos chegam ao fim. Isso é interessante. Né? Na psicologia a gente fala que cada pessoa é uma pessoa. Cada um vai vivenciar o luto de forma diferente. Uns vão correr as 5 etapas, como uma maratona. Outros vão chegar numa etapa, parar um pouquinho, tomar um suco, tomar uma água, até chegar na outra etapa. Muitos não vão passar muito tempo em uma etapa, já vão passar mais depressa para a próxima. Mas que todos passam por esse processo. A última etapa, que é a aceitação, né, que depois da depressão, essa quarta para a quinta etapa é a etapa mais complexa. É onde muitas pessoas elas se encontram nesse momento da depressão até superar, ressignificar essa tristeza e começar a passar pelo processo da aceitação. O Rossandro, ele traz aqui, no livro dele, eu vou ler esse trecho, que é algo bem interessante. E como nós já nos encaminhamos, né, para o final das nossas reflexões, o que é importante, gente, nesse processo do luto, é aceitar a nossa condição. É o que o Carlos ali levantou. Aceitar que se eu conheço alguém que já está bem, né, que já conseguiu voltar ao trabalho, que já conseguiu voltar à casa espírita, que bom é o processo daquela pessoa. Eu tenho o meu processo. Eu tenho a minha individualidade. Então nós temos que respeitar esse processo, desse caminho de reencontro comigo mesmo. Seguir um passo de cada vez. Não tenhamos pressa. Respeitemos os nossos limites, os nossos sentimentos. Se der vontade de chorar, chore. Se sentir falta daquele ente querido, poxa, quando era domingo ele adorava comer macarronada, faça uma macarronada, chame a família e coma, e lembre dele.
Se deu aquela saudade da época que eu ia para o baile, bota a música que você dançava com ele no baile e lembre dele. Desde que essas lembranças sejam sempre felizes. Para que o seu ente querido, seu familiar, amigo, ele chegue aonde ele estiver no mundo espiritual e ele perceba que está sendo lembrado e está sendo lembrado com felicidade. Tem algo bem interessante, gente, nesse processo do luto. E como a doutrina espírita traz para nós uma visão transcendental que não se dá da noite para o dia. O que eu admiro muito no espiritismo é que o espiritismo não tem um processo de salvação mágica. Você está sofrendo, você está passando pela dor do luto, venha na Uniluz assistir a palestra e amanhã você vai acordar radiante, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. O espiritismo não prega essa solução mágica. O espiritismo é tão racional que vai compreender que nós somos seres complexos, né? Seres espirituais na matéria, vivenciando uma experiência complexa, e que esse lidar com o luto vai ser complexo. Então é um processo de um dia após o outro. Às vezes eu posso subir 2 degraus e passar 3 dias parado naquele degrau. Mas depois de 3 dias eu vou subir mais 3, vou passar mais uma semana parado naquele degrau. E é um processo de um dia após o outro. E é justamente, gente, nesse processo que nós vamos expandindo a nossa consciência e que nós vamos encontrando essa essência dentro de nós. Tem 2 coisas que eu gostaria de falar que são bem interessantes. Eu comparo muitas vezes a vida na Terra como uma viagem de trem, ou de metrô, ou de ônibus. No trem existem vários vagões. Então, quando ele está lá parado no terminal, eu chego na estação, né, no terminal, e entro em um vagão e me sento. E aí inicia-se a viagem. Cada estação que o trem parar, pessoas vão subir no meu vagão e vão descer do vagão. Algumas vão sentar do meu lado, outras na minha frente ou atrás de mim. Umas vão ficar em pé, vão conversar comigo, outras vão me olhar de cara feia, vão até brigar porque eu estou sentado no lugar que não era. Mas pessoas vão entrar e na próxima estação vão descer e outras vão entrar. Vão haver aquelas pessoas que vai subir no mesmo vagão que o meu lá no início e só vai desembarcar na penúltima estação, antes do terminal. Vão ficar a viagem inteira comigo. Vão ter aquelas pessoas que vão ficar só uma estação do meu lado. Mas quando nós chegarmos no final da viagem, na última estação, no terminal, apenas eu irei descer daquele vagão. E talvez outras pessoas continuem a viagem no vagão sem mim. Essas pessoas que foram entrando e saindo do vagão, enquanto elas conversavam comigo, enquanto elas trocavam a ideia, elas foram deixando esse processo, essa essência. E foram deixando em mim experiências, marcas, aprendizados, como eu também deixei nelas. E aí está a beleza da vida. É esse processo de convivência e de estar com o outro, o hoje e o agora. O luto, na perspectiva espírita, nos traz até a essência de aproveitar mais. Poxa, como eu sinto falta do meu pai que desencarnou. Eu vou aproveitar muito mais agora a minha mãe, porque eu sei que ela vai desencarnar também. Ou eu também posso desencarnar antes dela. O processo de luto desperta na gente a importância de viver o hoje e o agora, dizer, eu te amo, você faz falta, me perdoa, eu não queria falar aquilo. Passa um final de semana aqui em casa, deixa eu te visitar. Faz com que a gente estreite os laços, porque passamos pela experiência, né, do afastamento e sabemos como aquilo dói, então vamos aproveitar ao máximo o agora. Quando meu pai desencarnou, eu tive muitas dificuldades. Eu cheguei ao Regeneração enlutado. Fui por conta de que eu não aceitava que meu pai havia desencarnado. Eu não aceitava que um homem tão bom, que tinha feito tanto bem, já havia passado pelos seus resgates, suas provações e expiações, porque teve muitos problemas de saúde até desencarnar. Mas eu me recordo que naquele domingo, dia 11 de abril de 2010, quando chamaram, o pessoal da funerária me chamou para ver todo o processo, né, do embalsamento, colocado no caixão, e se dirigir até o velório. Eu me recordo do momento em que fecharam o caixão. E naquela hora eu fiquei desesperado.
porque o herói da minha vida estava sendo fechado naquela caixa. Eu me lembro e me recordo a dor que eu senti profunda no meu ser, quando baixaram aquele caixão naquele buraco e começaram a jogar terra em cima daquele caixão. Meu pai está ali dentro. Aquele cara que jogou bola comigo, aquele cara que quando eu chegava em casa, porque eu brigava na escola, me acolhia. Aquele cara que gostava de mim, dizia: Emanuel, eu amo você do jeito que você é. Está naquele caixão, estão jogando terra em cima dele. Não sei o que aconteceu naquele momento, mas eu entrei no processo de êxtase. Assisti aquela cena e retornei para casa. Minha mãe foi dormir dopada de remédios. Meu irmão também foi dormir e eu fiquei no sofá, olhando minha mãe sozinha no quarto e tentando entender o que havia acontecido. 3 dias depois eu vou ao Regeneração e assisto a palestra falando sobre perda de entes queridos. A morte não existe, a vida continua. Existe um propósito para nossas perdas. Estamos vinculados pelos sentimentos, pelos pensamentos. E quando eu ouvi aquilo a primeira vez, me trouxe um choque muito grande. Eu saí do centro e olhei para um amigo que me levou e falei: Fábio, a partir de hoje eu quero conhecer mais sobre o Espiritismo. E estou aqui eu hoje na Uniluz, 10 anos depois, falando de Espiritismo. Emanuel, por que você fala de Espiritismo? Porque há 10 anos atrás, quando eu estava sofrendo muito numa dor de não aceitação da desencarnação do meu pai, foi a filosofia espírita, que não foi da noite por dia. Porque hoje, 10 anos depois, eu ainda me emociono a falar do meu pai. Mesmo sabendo que ele continua existindo, não só no mundo espiritual, mas que ele continua existindo dentro de mim. Todas as vezes que eu lembro do meu pai, que às vezes vem aquela tristeza, eu me recordo dos ensinamentos espíritas. Lembre com alegria. Para onde ele estiver, ele tem alegria e saber que você está bem, que você está no caminho do bem, que você está cuidando da sua mãe. Foi um dos pedidos que o pai fez antes de entrar em coma. Emanuel, do mesmo jeito que você está cuidando de mim, prometa que você vai cuidar da sua mãe até o fim. Eu me recordo de um domingo na praia, eu e meu irmão, criança, brincando na areia, com aqueles castelinhos, né, aqueles brinquedinhos de fazer castelinho na areia. E eu me lembro que meu irmão ria bastante, e eu olhei para trás e vi sentado lá no banco meu pai e minha mãe de mãos dadas. E eles estavam sorrindo muito. Hoje meu pai se encontra no mundo espiritual, minha mãe tem as dificuldades emocionais dela, meu irmão casou, foi embora, está vivendo a vida dele, construindo a vida dele, a família dele. Mas até hoje, quando eu quero lembrar do meu pai com alegria, para que essa alegria contagie ele onde ele estiver, eu lembro desse domingo na praia, onde eu olhei para trás e vi ele, uma das pessoas mais felizes do mundo, de mãos dadas com minha mãe. E eu sei que essa pessoa, esse espírito que reencarnou e que proporcionou a minha encarnação nesse planeta, com certeza está muito feliz, porque as minhas lembranças, porque meus pensamentos, as minhas falas, ao recordar dele, sempre são de felicidade e de gratidão por tudo que ele proporcionou, diretamente ou indiretamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se alguém aqui estiver passando pelo processo de luto, conhece alguém que está em luto, guardem essa certeza. A fé na vida futura, o reencontro, as lembranças, os momentos felizes. Nada é por acaso. Nós estamos aqui nessa caminhada, passando pelas nossas experiências, vivendo e aprendendo um com os outros, principalmente no ciclo familiar. Na família é onde estão ali os espíritos reencarnados que precisam estar convivendo juntos. E mesmo com briga, quando existe a separação, vem a tristeza. Mas também vem junto a gratidão de ter convivido experiências tão maravilhosas. Então aproveitemos hoje. Vamos dizer: eu te amo hoje. Você é importante para mim hoje. Porque é muito melhor, muito mais feliz e muito mais tranquilo nós conseguirmos dizer eu te amo para quem está presente hoje, do que no dia 2 de novembro levarmos flores para o cemitério. Que nós possamos entregar flores hoje para quem está aqui na nossa frente, do nosso lado, sem perder o vínculo,
a esperança e a certeza que o futuro existe e que dias melhores virão. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.